Vou colocar aqui, para depois ir para lá. Bem, vocês viram na aula passada esse tipo de integral imprópria, né? Integral de A mais infinito, tá? Onde a função f é contínua em esse integral aqui, né? Integral imprópria, que é igual aqui ao limite, isso é por definição o limite, com u tendendo a mais infinito, certo? Da integral de A a U da f, tá? Onde a função f é o quê? Contínua em intervalo fechado A mais infinito, ok? Deixa eu trocar aqui vou ver se tem aqui no... Isso aqui tá melhor. Tá. E depois de ver esse caso e as propriedades, também tem a integral de menos infinita a, tá? Que é o caso análogo. Aí você viu a integral imprópria, integral de A até B, de f né, da f, como sendo o quê? O limite, com u tendendo a B pela esquerda, da integral de A a U, tá? Da função f, onde a f é contínua no intervalo A fechado, B aberto, e tá, o limite de f de x com x tendendo, tá, o limite de f de x com x tendendo a B pela esquerda, isso aqui não é um número real. E não sendo um número real, há três possibilidades para ele. Quais são? O limite é mais infinito, ou é menos infinito, ou não existe, tá? Então, nós vimos isso aqui. E os análogos, né? Também tem. Aqui ela é imprópria onde? No B. Mas ela pode ser imprópria onde? No A, tá? Então, é integral imprópria por conta disso. Agora, eu vou colocar para você mais um tipo de integral imprópria. É o caso em que a função f, tá, seja f uma função contínua em R. Tá? Seja f uma função contínua em R, contínua em toda a reta, tá? E AB, dois números reais. AB, dois números reais, com A diferente de B. Tá? A e B são dois números reais. Então, o que eu quero definir é essa integral imprópria aqui, ó. Integral de menos infinito a mais infinito da função f. O meu objetivo é definir isso aqui. Dizer o que é isso aqui. Que é integral em toda a reta. É evidente que eu farei isso usando o conhecimento anterior, que é esse conhecimento daqui, ó. E você sabe o seguinte, olha aqui a observação, ó. Observe, se essas duas integrais aqui convergem, ó, integral de A mais infinito da f, essa integral faz sentido, por quê? Porque a função, sendo contínua reta, é contínua no intervalo fechado em A mais infinito, certo? Se essa integral e essa, que são integrais impróprias,
Se essas duas integrais convergem, entendeu? São duas integrais impróprias, né? Então, essas duas aqui e essa daqui, tá? Essa daqui, ó, integral de menos infinito a b, elas também convergem. Isso é conhecimento da aula passada. Se essas duas integrais convergem, essa daqui converge. Estão lembrados? Você tem A e B, por exemplo, A menor do que B. Se a integral de A mais infinito converge, a integral de B a mais infinito converge. Se a integral de menos infinito a B a A converge, a integral de menos infinito a A também converge. Não importa quem seja maior do que quem. Tá lembrado? Isso é um resultado da aula passada. Então você já sabe daqui que se essas duas integrais convergem, essas daqui convergem. E vale o seguinte, observe o seguinte, quem é a integral de A a mais infinito da F? Isso da aula passada. Isso é igual a quê? A integral de A a B da F, certo? Mais o quê? A integral de B a mais infinito. B a mais infinito. De quem? Da F. E, além disso, para o outro lado, quem é a integral de menos infinito a B da F? Quem é? Tá? Integral de menos infinito a B é a integral de menos infinito a A da F, mais o quê? A B da F. Logo, não tem vírgula aqui não, porque com vírgula aqui não tem vírgula, tá? Logo, ora, se você tem essa igualdade, quando você subtrai uma da outra, eu mantenho a igualdade, não mantém? Então, como é que fica subtraindo essa igualdade dessa? A integral de A a infinito da F menos a integral de quê? De menos infinito a B da F. Isso é igual a quê? Subtrai isso disso. A integral de A a B cancela. Então fica o quê? Fica a integral de quê? De B a mais infinito da F. Integral de B a mais infinito? Não, desculpa, estou subindo. A integral de B a mais infinito da F menos a infinito a quanto? A da F. Ou seja, deixa eu apagar aqui. Ou seja, o que você tem? Ou seja, vamos colocar tudo na mesma linha, de preto, tá? Para destacar. Passa daqui, passa esse para o outro lado, passa esse para o lado de cá. Então você tem que a integral de menos infinita a da F mais a integral de quê? De A a mais infinito da F é igual a quê? A integral de menos infinito a B da F mais a integral de quê? De B a mais infinito da F. Tá?
Ou seja, olha aqui, eu parti de que hipótese? Se essas duas integrais convergem, então essas duas integrais aqui convergem e vale essa igualdade. Ou seja, na hipótese dessas duas integrais convergirem para algum A real, essas daqui convergem, qualquer que seja o B real. É uma implicação, mas você faça assim uma equivalência. Por quê? Porque essas duas convergem somente se essas duas convergem. É uma implicação que naturalmente já dá uma equivalência. Concorda? Porque se essas duas convergem, eu provei que essas convergem. Então, se essas convergem, essa de cima converge. Então, é se, somente se, tá? E mais, vale essa igualdade. Ou seja, essa soma aqui independe de que A real eu escolha. Ela não varia com A. Isso é bem fácil de visualizar, né? Tá certo? Então, daí é possível a seguinte definição. Daí, por conta desta implicação, que de fato dá uma equivalência, e da invariância dessa soma pelo A, você tem a seguinte definição. Definição. Seja f uma função, tá? Contínua em R. Deixa eu colocar a definição de acordo com o que está nas notas, para não perder nenhuma informação aqui. Deixa eu ver como é que eu coloquei nas notas aqui. Tá. Seja f uma função contínua em R. Nós dizemos que a função f é integrável em R. Nós dizemos que f é integrável em R, em toda a reta, tá? Primeira vez que você está vendo isso, é integral de uma função em toda a reta. Quando existe uma A real, tal que essas duas integrais, essa e essa, tá? Tal que essas duas integrais convergem. E convergir, por definição, é ser um número real, tá? E é óbvio, pela discussão que eu acabei de fazer, se existe A real, tal que essas duas integrais convergem, elas convergem para qualquer valor de A. Tá certo? E neste caso, quer dizer, no caso em que existe um A real, tal que essas duas integrais convergem, a soma, essa soma aqui, integral de A a mais infinito da f, desculpe, colocar na ordem correta, na ordem conveniente. Neste caso, a integral de menos infinito a da f mais a integral de a mais infinito da f, essa soma aqui, ela é denominada integral imprópria de f em R. É denominada, faz todo sentido essa definição, essa denominação, porque essa soma independe do valor de A, certo? Ela é denominada integral
integral imprópria de f aonde? Em R, sendo denotada por isso aqui. Então, isso aqui denota o quê? Essa soma, tá? No caso, somente no caso de existir um A, tal que essas duas integrais convergem, tá? Somente nesse caso. Observe o seguinte, se para algum A, uma das integrais diverge, então qual é a conclusão? Essa que diverge vai divergir para todo A, por causa do resultado da aula passada. É porque não importa, né? Não importa, se você pensar dessa maneira, não importa. Então, se existir um A tal que uma dessas daqui diverge, essa que diverge para todo A. Então, não existirá um B tal que essas duas convergem. Porque se essas duas convergem para um B, as duas têm que convergir para todo valor de B, para todo valor de A. Lógico isso aí, né? Tá? Pelas proposições. Então faz todo sentido. Vamos ver um caso em que converge. Um caso bem interessante, ó. É o exemplo que eu tenho que dar em todo o curso de cálculo 2, quando eu falo em integral imprópria, porque ele é bem interessante esse exemplo. Vamos lá. Diante da definição, vou dar uma descontinuidade do quadro, mas eu não apagarei tudo isso. Essa integral aqui, ó. Integral de menos infinito a mais infinito de 1 sobre 1 mais x2. Ó. Essa integral converge ou diverge? Bem, eu tenho que dizer, se ela convergir, tá? Então, vai existir um A, existirá um A, e, portanto, para todo valor de a integral de A mais infinito e a integral de menos infinito a dela vai ter que convergir. Então, vamos pegar logo, vamos pegar o exemplo, pegar o zero, tá? Tem-se, né? Tem-se. Por que o zero? Cara, geralmente fazer conta com zero é bem fácil, né? Tá? Então, basta encontrar o geralmente, nem sempre. Tá? Integral de 0 a mais infinito de 1 sobre 1 mais x2. Vamos pegar. Quem é isso, por definição? É o limite quando u tende a mais infinito, observando que a função que eu estou integrando é contínua em toda a reta. Por isso, né, ainda estou dentro da situação. Então, isso aqui é o limite de 0 a 1 de 1 sobre 1 mais x2. Tá? Portanto, isso é o limite com u tendendo a mais infinito. Qual é a integral de 1 sobre 1 mais x2? Arco tangente de x. De quanto? De 0 a 1. Então, isso aqui é o limite com u tendendo a mais infinito, arco tangente de u menos o arco tangente de 0. Arco tangente de 0 é 0. Então, fica só o arco tangente de u. E me responda, quem é esse limite quando u tende a mais infinito? Não, qual é o limite do arco tangente de u? Pense geometricamente. Π sobre 2. Muito bem, π sobre 2, pense geometricamente. Eu estou atrás, não é da tangente, é do arco tangente. Quando o fazer só o desenho aqui, vou apagar. Círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico, tá? Tá aqui. 1 menos 1. Tá aqui o eixo das tangentes. Tangente aqui.
Tá aqui o... Ó. Isso aqui é o U. Isso aqui é o U. Pense geometricamente. Tá aqui o U. Quem é isso aqui? Isso aqui é o arco tangente de U. Então o que acontece quando o U tende ao infinito? Para onde é que vai? Faça o U tender a mais infinito. Para onde é que vai o ângulo? Sobre 2. Não é? Pronto. Como eu disse, só para lembrar.